Olá, amigos do canal Razão Crítica, tudo bem? Vamos discutir um pouquinho sobre representação e poder cultural. Representação é o ato de trazer algo para a margem, né? Você registra uma realidade, produz em cima dessa realidade, porque toda representação já traz uma produção, né? Traz todo um rol de técnicas por qualquer tipo de arte. Só que essa representação, ela é um poder, um tipo de poder. É o poder simbólico. Por quê? Porque sempre a gente tem que pensar quem tem o poder de representar, quem pode representar pela arte, pelo cinema, pela TV, por qualquer meio. E quem é representado. E quem é representado e quem fica de fora. Tudo isso são níveis, são hierarquias de poder. Então nós vamos falar sobre isso, vamos amarrar tudo isso em alguns movimentos de reflexão e depois eu vou fechar com o filme Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, e também com o livro Representação, do Stuart Hall. Então o que tem que ficar claro para nós, de saída, é que representar já é um exercício de poder. Imagine os povos que tiveram as suas histórias contadas por outros, por aquele que os dominou, por aquele que os conquistou. Foi isso que aconteceu na América, por exemplo. Imagina os negros que tiveram a sua história contada nos filmes, não por diretores negros ou roteiristas negros, e assim por diante. Eu acho que dentro da arte, quem se emancipou primeiro foi a música. Os negros faziam a sua própria música, muitos estilos, gêneros musicais foram lançados por negros. Mas durante um bom tempo, os brancos se apropriavam indiscriminadamente dessas músicas e lançavam na rádio. E aí ficava nacionalmente conhecido como se fosse deles. Isso aconteceu muito nos Estados Unidos. Está registrado em filmes, por exemplo, como Cadillac Records, não é? Lá a gente vê esse tipo de ação. Então ali o poder é mostrado nessa representação, em quem tem a prerrogativa de contar a história, de poder dar a sua versão dos fatos. Se você vai, por exemplo, para um julgamento, e nesse julgamento todo mundo fala e você não pode falar, vai prevalecer a versão do fato ou dos fatos dos outros e a sua não vai ter nem chance de ser apreciada, de ser julgada, não é? Ou de entrar ali no julgamento. Então isso é ruim. Isso significa que você está sendo colocado em último nessa escala de poder. É isso que significa representar, é uma forma de exercício do poder. Agora, isso tem implicações, né? A ausência, aquele que fica de fora, é aquele que foi dominado. Quem escolhe determina o que entra, determina o que sai. Ao determinar o que sai, não é apenas uma preferência, uma predileção, às vezes é um proposital, é no sentido de apagamento do outro, é no sentido de um silenciamento, é para tirar ele de circulação, não deixar ele ser visto, não deixar com que ninguém se identifique com a realidade dele. Então a ausência, aqueles que ficam fora, são dominados, e aqueles que escolhem e definem o que entra e o que está fora, esses são os dominadores. Nem que seja para dominar uma linguagem, seja para dominar um exercício de uma arte, mas é uma forma de domínio. Quantas vezes, né, a gente viu, a gente falou aqui por exemplo, cadê os negros nas universidades como professores, como reitores? Cadê os negros nos hospitais como médicos, como chefes de departamento, ou chefe geral do hospital? Onde estão os homoafetivos? Onde estão as mulheres? Onde estão os deficientes físicos, né? Então, tudo isso, toda essa representatividade, quando a gente olha para a sociedade e a gente vê sempre aquelas mesmas figuras nos cargos principais, a gente é conduzido a pensar onde está o resto, onde estão os outros. Então aquele que está sempre lá é visto como normal.
e aquele que está sempre fora é visto como o anormal, o desviante, não é? O desclassificado, o coadjuvante, o invisível. Essa é uma caracterização comum que acontece na nossa sociedade. Então, para a gente exercer o raciocínio crítico, sempre temos que nos perguntar quem aparece e quem desaparece. Quem aparece, por que aparece, quais são os elementos que são destacados e justificam essa aparência, ou esse aparecer, e quem desaparece, por que está fora, o que justifica, ou se não tem justificativa nenhuma, esse desaparecimento. Saber fazer essa pergunta, estar atento para esse tipo de resposta, ou possível resposta, eu acho que é um bom caminho para o exercício crítico. Então a gente pode andar em qualquer lugar na sociedade, entrar nas instituições, principalmente, né, do poder executivo, do legislativo, do judiciário, e perceber quem são as pessoas que ocupam esses espaços de poder. Gerentes de banco, secretários de qualquer secretaria, não é? O próprio o corpo dos vereadores de uma cidade. Então a gente tem que reparar nisso e se perguntar e tentar buscar a resposta na medida do possível. Porque a construção do normal, não existe normal, né? O normal é construído. E essa construção, ela é pensada, ela é refletida, ela não é casual, ela é intencional, né? Ela não é acidental. Então, o normal é construído e o desviante também. Porque automaticamente, ao construir o normal, aquilo que sai do normal, que é o que a gente chama de desviante, ele já está automaticamente categorizado, classificado, né? Ele nunca aparece, então ele já está ali à margem do normal. E o normal vai ser endossado, vai sendo consolidado, vai sendo, elogiado, referendado, contemplado em poesia, e o desviante sempre de fora. Então, como nós estamos falando de construção do normal, a gente está falando de cinema e de arte, nós estamos falando de imagens. As imagens moldam as identidades. São as imagens que vão se fixando no nosso imaginário. Nosso imaginário é o nosso repositório, o nosso, digamos, armazém mental, vai armazenando essas imagens e a gente vai, pelas imagens, moldando as identidades, moldando o que é normal, o que não é, moldando a nossa própria identidade. A gente vai, digamos assim, elencando aqueles que despertam a nossa admiração e quem a gente gostaria de ser, quem a gente tem como referência, referência de pessoa, referência de profissional, referência de pai ou mãe, referência de irmão ou irmã, referência de professor, né? A gente vai tendo essas referências, aqueles que vão aparecendo com mais intensidade ou com mais frequência, esses vão se tornando os modelos. E a nossa identidade vai se moldando a partir desses modelos. É assim que a gente funciona. Os arquétipos, os estereótipos, os modelos, os padrões, os paradigmas, tudo se forma em torno de imagens que se repetem, imagens que têm uma circulação mais frequente do que outras. Então o cinema, ele é sim um dos elementos que está ligado às hierarquias culturais. O cinema, por ter mostrado mais uns do que outros, isso até me lembra uma música do Engenheiros do Havaí, todos iguais, né? Ele fala todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Daí ele pergunta num outro momento da música o que faz as pessoas parecerem tão iguais, e depois ele faz uma jogadinha, o que faz as pessoas para serem tão iguais, né? O que faz as pessoas parecerem tão iguais e o que fazem as pessoas para serem tão iguais. Então é sofisticado o jogo de palavras, mas mostra dessas hierarquias, fala sobre isso. E o cinema, como ele produz cultura, ele é um produto cultural, ele
ao mostrar mais ou menos, ele está estabelecendo a pirâmide, a hierarquia cultural. O que vale mais, o que é mais valorizado e o que vale menos, o que é menos valorizado nessa cultura. Esse é o papel do cinema. Ele, para bem ou para mal, querendo ou não querendo, ele está dentro desse processo e é inexorável, é inevitável, não tem como ele não fazê-lo, certo? Então, nós temos que pensar sempre, eu gosto dessa palavra, ruptura e continuidade. O que continua, o que desde o começo do mundo, eu gosto muito de pensar as leis. Quais são as leis mais antigas que ainda resistem até os dias de hoje? Então, para mim, para o meu critério, as melhores leis são aquelas que resistiram à prova do tempo. São aquelas leis que foram configuradas em um dado momento, mas aí, passados séculos ou até milênios, elas ainda continuam relevantes. Elas continuam produzindo justiça. Então, essa lei é melhor do que uma lei recente que teve que ou substituir ou corrigir uma lei anterior. Ela é mais nova, ela ainda não resistiu à prova do tempo. Né? Então, no cinema também tem isso. As coisas que se repetem são as permanências. As rupturas são as coisas que em um dado momento, né, deixam de existir, deixam de figurar, deixam de aparecer. E aí estão destinadas ao esquecimento. Aquelas que estão sempre se repetindo, permanecendo, aquelas estão destinadas à lembrança, a constituir o presente e servir de base para um possível futuro. Entende? Então, quem representa tem uma responsabilidade ética de mostrar o que deve ser mostrado e de mostrar todas as coisas e procurar equilibrar. Por isso que teve que fazer leis, né? Foi necessário fazer leis para apresentar em situações de normalidade o negro, o homoafetivo, o deficiente físico, a mulher, etc. Todas as minorias terem que ser representadas em situações de normalidade. Não aparecerem na produção só quando eles faziam parte de uma problematização, mas aparecerem como sujeitos normais, sujeitos plausíveis dentro da narrativa. Então, teve que primeiro a lei obrigar essa responsabilidade ética, mas hoje quem trabalha com audiovisual e quer ser diferencial não tem a ver só com pauta política, tem a ver com justiça, tem a ver com equilíbrio, moderação, bom senso, não é? Representar todos os grupos. Imagina que você vai fazer uma biografia de um personagem muito conhecido, por exemplo, Michael Jackson. Daqui a pouco vai lançar a biografia dele, vai estrear nos cinemas. Imagina que você tem que ouvir muita gente, assistir muitas horas de vídeo para tentar perceber como era esse personagem, ler muita coisa, para daí ter toda a responsabilidade de representar esse personagem, que é conhecido de muita gente, idolatrado por milhões, certo? Então, existe uma responsabilidade que deve ser seguida, para não diminuir ninguém, para não excluir ninguém, silenciar, né? Daí por diante. Portanto, faz parte do exercício da razão crítica questionar essas imagens consolidadas, questionar por que essas e não outras, porque outras aparecem menos e essas aparecem mais. Isso é questionar, isso é um exercício que qualquer um de nós pode fazer, diante de qualquer produção, quer seja música, série, teatro, literatura, na vida, né, andando na rua, a gente tem que questionar por que algumas imagens são consolidadas e outras que eu gostaria de ver quase nunca aparecem. Né? Então, para terminar, produzir outras formas de ver. Quem está ligado à produção, à representação, tem que ter noção do que está fora para trazer para dentro. E, dessa forma, produzir outras formas de ver. Trazer outros personagens, mas também angular mais, mostrar por outras perspectivas para ampliar a visão de mundo ou criar novas perspectivas de mundo. Entende? Então é muito para aqueles que estão entrando no mundo do audiovisual e que produzem, quer seja propaganda, publicidade, quer seja influenciador, essas pessoas têm que ter algum tipo de responsabilidade com o que elas estão produzindo, o que elas estão normalizando e o que elas estão demonizando ou simplesmente excluindo. Certo? Então, dito tudo isso, agora a hora do nosso filme.
O filme é um maravilhoso Faça a Coisa Certa, do Spike Lee. O título já é meio enigmático, né? O que seria fazer a coisa certa? Obviamente, seria, no mínimo, se esforçar para fazer o melhor, né? Você conhecer o que precisa conhecer para fazer o que precisa ser feito. E daí, eliminar preconceitos, eliminar predisposições, e estereótipos, discriminações e tudo isso que o filme vai apresentar. O filme Faça a Coisa Certa, ele é uma representação de como o exercício explícito do poder cultural pode aparecer numa produção. No filme, né, temos vários personagens. É o Brooklyn, o bairro é praticamente um personagem. Ali tem várias etnias, tem os negros, tem os italianos, esses são os dois personagens principais, mas convivendo ali tem os asiáticos, tem os mexicanos, os latinos, né? Tudo convivendo no mesmo espaço. E cada um tem preconceito em relação aos outros, aos demais, né? Então os negros têm preconceito com os italianos, com os asiáticos e da parte deles também. Então é um alto preconceito ali, é mútuo, né? E um dia, um personagem que foi traduzido como Chatonildo, ele chega na pizzaria, que é dos italianos, e ele vê na parede os quadros dos italo-americanos na parede. E ele, aí Sylvester Stallone, Frank Sinatra e outros, né? Al Pacino, e ele fala, olha, por que só tem italo-americanos aqui? Tem que ter afro-americanos também. E aí o Sal, que é o dono da pizzaria, fala, ok, é minha pizzaria, e eu vou colocar na parede quem eu quiser. Na hora que você tiver a sua pizzaria, você coloca quem você quiser lá. E aí o Chatonildo, né, ele acaba se revoltando, aí começa uma briga ali, e depois ele promove, né, ou propõe um boicote à pizzaria do Sal. O que é engraçado, né, nesse momento é que depois que o Chatonildo sai, é basicamente expulso da pizzaria, o Mookie, que é o Spike Lee, que ele atua e dirige, né, ele é o entregador da pizzaria. E aí um dos filhos do Sal fala pro Mookie, ei, conversa com seu amigo lá, fala para ele parar de propor boicote à pizzaria, né? Fale de negro para negro com ele. Vou repetir, fale de negro para negro com ele. E aí o personagem, o Mookie, né? Ele fala assim, como assim? O que significa isso, falar de negro para negro? E tem um outro momento que ele fala, né? Stay black, continue negro. Né, não vai se envolver e aderir aos valores desses brancos e tal, né? Então são expressões como essa, e a coisa, o filme ele se passa no contexto de um dia, e esse preconceito vai escalonando para chegar na violência, e essa violência escalona ainda mais para chegar numa tragédia, numa catástrofe total. Aí você precisa assistir o filme para realmente entender tudo que eu estou falando. Mas Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, que é da virada ali, eu acho que é de 89, virada da década de 80 para 90, ele é um ótimo filme para pensar como que preconceitos transversais, né, de todo lado, podem implodir uma sociedade, podem implodir uma cidade, um bairro, um país inteiro, dependendo de como ele vai reverberando, e se não houver um evento que, né, corte ali, né, interrompa essa cadeia de ódio, de preconceito, né? Então é um ótimo filme para discutir tudo isso, de como as etnias são representadas e como que querer ser representado na parede não é só um capricho, é a ideia de você querer saber que o negro, no caso do filme, também é normal, assim como, né, o afro-americano também é normal, assim como o ítalo-americano. Né? O livro Representação, do Stuart Hall, é uma discussão sociológica sobre imagens como produtoras de identidade e hierarquia. Tudo que eu falei durante o vídeo.
não é? Então, para o Stuart Hall, a representação ela é uma prerrogativa de poder. Aqueles que têm a possibilidade de fazer isso estão na frente e determinam as escalas de poder, né? Tanto a hierarquia, que é a escala de poder, quanto a identidade, como o sujeito se vê e como o sujeito quer ser visto, quer ser reconhecido pelo outro. Então, a representação ela não é apenas um capricho, ela não é apenas um efeito da arte. A representação é uma forma de estabelecer poder simbólico. E a partir desse poder simbólico, desenhar os lugares e quem ocupa esses lugares dentro da sociedade. Certo? Então, Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, Representação, do Stuart Hall, fecham essa reflexão sobre representação e poder cultural. Por que eu disse tudo isso? Porque toda imagem deixa vestígios e razão crítica é aprender a ler todos esses sinais.